Gravando! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast das Santinhas. Hoje temos uma convidada muito especial. Ela foi esposa, mãe de 8 filhos, mística, conselheira de reis e papas, uma grande profetisa da igreja. Recebemos hoje Santa Brígida da Suécia. Ai, gente, muito obrigada por me receber. Seja muito bem-vinda, Super Santa Brígida. emocionada de ser a primeira convidada do Santinhas Flow. Muito obrigada por essa deferência. Santa Brígida, vamos começar pelo início da sua história. A senhora nasceu de uma família nobre da Suécia no século XIV. Como foi sua infância? Eu nasci em 1303, num castelo em Finsta, que é um vilarejo da Suécia. Eu tinha 13 irmãos e meus pais, como ela já disse, eram nobres. Meu pai era governador de Finsta, ele também era juiz de Finsta. A gente veio de uma família muito abastada, mas isso nunca nos separou do amor de Deus. Meus pais nos ensinaram a caridade a vida inteira. Minha mãe se dedicou aos pobres, então eu acabei tendo uma relação muito íntima com Nossa Senhora em função dessa proximidade da minha mãe. Aí, quando eu tinha 10 anos, a minha mãe faleceu, mas como eu já tinha esse amor por Nossa Senhora, essa intimidade com ela, Nossa Senhora me sustentou. Conta mais pra gente dessa sua intimidade com Nossa Senhora. Então, minha mãe, que era muito devota de Nossa Senhora, fez um altarzinho para mim no meu quarto, né, para Nossa Senhora. E aí, hoje, naquela época, não era como hoje, que tem tanta distração, televisão, rádio, sair, não sei o quê. Não tinha. Então, assim, eu acabei desenvolvendo muita oração e eu ficava muito íntima de Nossa Senhora. Tudo o que acontecia, se eu brigasse com o irmão, eu contava. Se eu ganhei um presente, eu contava. Alguma coisa que me chateasse, eu contava. Corria, contava para ela. Eu fiquei contava para ela dos meus sonhos. A gente estava muito íntima, eu e Nossa Senhora. Então, essa intimidade veio disso. Um dia, eu cheguei no meu quarto, olhei para o altarzinho e de repente parecia que o céu desceu na terra. Eu olhei e parecia que eu tinha visto Nossa Senhora. E aí eu cheguei e olhei assim, era mesmo Nossa Senhora. E ela estava com uma coroa. Ela pegou a coroa, uma coroa linda, e falou assim: "Você quer essa coroa linda?" Falei: "Eu quero, claro!" Eu peguei, olhei no espelho, né? Achei linda a coroa. E quando eu fui lá para ela de novo, ela já não estava mais lá. Mas eu continuava sentindo o peso da coroa e o metal frio, sabe? Eu olhei no espelho e já não estava com a coroa, mas eu sentia a coroa. Esquisito, né? E qual o significado dessa coroa? Então, Nossa Senhora não me falou. Ela só me deu a coroa. Falou para usar a coroa. Mas mais tarde, muito mais tarde, quando eu já tinha um diretor espiritual, né, o prior Pedro, ele disse que a coroa me daria autoridade para eu, como se diz? Uma autoridade espiritual. Uma autoridade espiritual, isso mesmo. Para eu poder falar com os reis e com os papas, levar tudo que Deus pedisse para mim, que Jesus Cristo me confiasse, eu teria que falar com os reis e com os papas. Para isso eu precisava de muita autoridade. E depois disso tudo, você continuou tendo essa intimidade com Nossa Senhora? Nossa, cada vez mais. Depois que Nossa Senhora apareceu essa primeira vez e me deu essa coroa, que na verdade era uma coroa espiritual, ela começou a aparecer direto para mim, sabe? Por exemplo, antigamente todos os artistas, quando desenhavam ou faziam músicas a respeito do nascimento de Jesus, eles colocavam Nossa Senhora deitada. Mas Nossa Senhora me mostrou como foi o nascimento de Jesus, ela me mostrou todos os detalhes. E aí, eu contando para eles, Nossa Senhora, logo que deu à luz,
ela se ajoelhou diante da manjedoura e ela foi a primeira adoradora de Jesus, ajoelhada. Então, a partir daí, em todos os presépios, em todas as pinturas, toda a arte mudou. Eles começaram a retratar Nossa Senhora ajoelhada, como realmente aconteceu. E também ela falava de muitas outras coisas. Sim, conta pra gente, o que mais que ela falava? Ela ensinou, por exemplo, uma coisa que eu acho que é super importante, eu faço até hoje. Ela falou assim pra mim, quando você for orar, não fica falando um monte de coisa. Antes de tudo, fala assim, Jesus, eu estou aqui, o que você quer que eu faça hoje? O que você quer que eu faça agora? Essa é a oração fundamental. É você se colocar como um objeto de Cristo, para que Ele te use, sabe? A outra coisa que ela me contou, você sabia que ela passou na Terra 63 anos? Ela me contou isso. Eu queria que você falasse disso. Ela me ensinou um tercinho. É assim, você reza 63 Ave Marias em honra a cada um dos anos que ela viveu aqui na Terra, porque ela continua viva, só que no céu. Foram 63 anos. Aí você divide em 9 Ave Marias 7 vezes. Então, 9 Ave Marias, um Pai Nosso. 9 Ave Marias, um Pai Nosso. Então, esse dá dividido em 7 vezes, porque são as 7 dores de Nossa Senhora. Então, ao mesmo tempo, você está honrando cada ano dela e cada dor dela. É um tercinho que ela me ensinou. Muito lindo. Muito e ela lindo. falava muito de virtudes também. Ela falava bastante sobre virtudes e sempre insistia na humildade como sendo a maior das virtudes junto com a caridade. Que lindo. E me conta que teve um episódio na sua infância que você teve uma visão de Jesus crucificado. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Conta pra gente. Foi muito difícil. Eu tinha 10 anos, foi pouco antes da minha mãe morrer. Eu entrei de novo no meu quarto, ia conversar com Nossa Senhora. Quando eu olho, tá lá Jesus crucificado, sangrando, todo chagado, o rosto desfigurado, uma figura horrenda, medonha. Eu só tinha 10 anos. Se eu visse hoje, eu já ficaria muito impressionada, mas com 10 anos aquilo incrustou no meu coração. Foi uma figura, assim, muito difícil. E aí eu chorando, virei para ele e falei, Jesus, quem fez isso com você? Aí ele disse, são todas as pessoas que desprezam o meu amor. Aquilo me doeu tanto, né? Desprezar o amor de Cristo. Aí eu fiquei pensando, gente, se o mundo hoje quer esquecer, eu vou fazer tudo na minha vida para lembrar todos os dias. E foi nessa aparição que Jesus te revelou as 15 orações? Não, nessa aí eu tinha só 10 anos. Quando Jesus me revelou as aparições, eu já era até viúva. Nem foi aqui, foi em Roma, né? Essas 15 orações, eu já era bem adulta. E me conta do seu casamento. Como que você conheceu o Wolf? Ai, gente, vocês acreditam? Eu conheci o Wolf poucos dias antes do meu casamento. Quando eu tinha 10 anos, né, minha mãe morreu. Aí meu pai trouxe a irmã dele, a tia Catarina, para cuidar da gente. Lembra, nós éramos 13 irmãos, né? E essa Catarina também é santa, né? Essa Catarina não, mas a minha filha, que eu tive 8 filhos com o Wolf, né? Então, uma das minhas filhas eu homenageei a tia Catarina e coloquei o nome de Catarina. Então, a minha filha é a Santa Catarina da Suécia, mas isso é uma outra história. Aí eu casei, assim, meu pai falou pra mim, eu tinha 13 anos já, né? A minha tia Catarina tinha vindo quando eu tinha 10 anos, eu fiquei ela era muito amorosa, eu fiquei muito apaixonada pela tia Catarina, mas nós éramos muitos filhos. Eu acho que o rapaz queria meio que suavizar a demanda da tia Catarina e eu já tinha 13 anos, ele resolveu que ia me casar com alguém. Aí ele escolheu um nobre, uma pessoa que era muito boa e tal, mas eu não queria me casar de jeito nenhum. Primeiro porque eu era uma criança, eu me sentia uma criança. Eu tinha 13 anos.
Segundo, como eu vou casar com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida? Aí eu não queria casar, mas por obediência meu pai conversou comigo, a tia Catarina também. Eu aceitei me casar e eu e o Uf, no início a gente não estava na mesma vibração. Eu acho que eu tinha uma evolução espiritual maior do que a dele. Mas com muita humildade, muita paciência, a gente acabou, porque ele já tinha um coração muito bom, sabe? Nós dois juntos fizemos muitos hospitais para pobres, a gente fazia muita caridade juntos, então nós dois fomos caminhando e nessa época, assim, eu já estava muito mais íntima de Nossa Senhora e Jesus também. Eu tinha muitas aparições o tempo todo, eu era santos, vários anjos, eu vi os anjos. Então, assim, eu já estava num estágio muito maior, sabe? E aí, a gente começou a se dar muito bem, nós tivemos 8 filhos maravilhosos. Um deles morreu na infância, então nós ficamos com 7. Depois um outro na fase adulta morreu também. Acabamos ficando com 6 filhos. Mas teve uma coisa muito bacana que aconteceu. Quando eu era pequena, meu pai saiu em peregrinação para São Tiago de Compostela. E eu fiquei doida porque ele saiu com meu irmão e não me levou. Eu fiquei com aquilo marcado no meu coração. Eu queria tanto fazer uma peregrinação, ainda mais para a Espanha. E eles voltaram falando tanta coisa, eu me senti um pouco assim, tipo, poxa, queria tanto ter ido, sabe? Ainda mais tanto que eles falaram que era lindo. E aí, quando eu fiz 25 anos de casada, olha só, 25 anos, eu falei com o filho, vamos fazer nós dois? A gente Seus filhos já estavam grandes aí, né? Já eram grandes, meus filhos, eles não precisavam mais da gente. Aí nós resolvemos, nós chamamos uns clérigos, chamamos os seguranças, porque era super perigoso. Pegamos carruagem, saímos lá de Finsta, do nosso castelo, descemos, fomos até o sul da Suécia, pegamos um navio mercante, foi super perigoso porque era região de pirataria, eles saqueavam tudo. Aquele norte ali tinha piratas, né? Exatamente, e aí eu fiquei rezando, apavorada, já era muito medrosa, mas passamos invisíveis. Nenhum pirata apareceu, ninguém nos viu. Aí passamos para o norte da Alemanha, passamos por florestas lindas, vilarejos, passamos por Colônia, aí fomos venerar as relíquias dos Reis Magos, foi super bacana. Ah, sim. Conhecemos os vilarejos lindos, passamos por vários castelos e os reis nos ofereciam morada, a gente dormia nos castelos, sabe? A gente nos ofereciam comida, todo canto que a gente ia. Passaram por alguns mosteiros? Passamos por todos os mosteiros da região. Foi maravilhoso. Aí descemos os Pirineus nos ventos fortes da primavera. Foi assim bem assustador. Aí chegamos em Compostela, valeu muito a pena, catedral linda. A gente ainda ficou hospedado num mosteiro bem na frente da catedral. Foi maravilhoso. Ficamos lá 2 meses. A gente demorou 8 meses para ir do nosso castelo até Santiago. Foram 8 meses. Hoje em dia você chega do Brasil até lá, sei lá, em 1 dia e meio, né? A gente demorou 8 meses. Aí ficamos 2 meses, foi maravilhoso. Veneramos o santo, né? Santo Atanásio também está na mesma catedral. Foi maravilhoso. Aí, depois de 2 meses, resolvemos voltar. E quando a gente chegou na cidade entre a Espanha e a França, a cidade de Arras, o Uf caiu doente, mas uma doença tão esquisita, uma febre muito alta, com muitos calafrios. Aí a gente foi acolhido no mosteiro lá em Arras e os monges achavam que ele ia morrer a qualquer momento. E assim, você tá viajando naquela época que você adoeceu, era uma sentença de morte. Não tinha esses remédios, você não tinha nem seu quarto, você não tinha nada. Você não conhecia médico. Era o fim. E aí, eu numa angústia, falei, meu Deus, como que eu vou voltar para casa sem meu marido? A gente viu a vida inteira, agora 25 anos, ele vai morrer, por favor, não permita, não permita. Eu fiquei muito perdida. E aí, o Santo Dionísio,
que é o padroeiro da França e de Paris, Saint-Denis. Né? Saint-Denis. Saint-Denis. Ele apareceu para mim. E ele falou assim para mim: Brígida, calma, suas orações foram ouvidas, ele não vai morrer agora, fica tranquila. A partir desse dia ele começou a melhorar. E aí a gente conseguiu ir muito vagarosamente voltando para casa. A viagem de volta demorou 1 ano, de ida 8 meses, a volta 1 ano. Foi muito difícil porque a gente ainda voltou pegando o inverno. Foi horrível, mas conseguimos e voltamos. É muito interessante, né? E essa visão de Saint-Denis deve ter sido muito marcante. Foi uma Agora, nos conta aqui sobre a sua viuvez, porque vocês chegaram e logo depois, no ano seguinte, o veio a falecer, não foi? E foi uma coisa assim tão estranha, porque quando a gente estava naquela coisa dele morre, não morre, estava parecendo muito que ele ia morrer, ele estava péssimo, ele não melhorava nunca, ele só piorava. Nós dois fizemos uma promessa juntos, que se ele vivesse, nós íamos morar em mosteiros. Ele ia para o mosteiro e eu viver completamente consagrada a Deus. Pois bem, quando ele melhorou, ele foi para o mosteiro. E nós continuávamos casados, continuávamos nos vendo, mas ele estava entregue em comum acordo comigo. E 1 ano depois disso, infelizmente, ele faleceu. E aí foi um momento muito difícil para mim, porque, assim, a gente tinha 8 filhos, né? Nessas alturas eram 6, mas a gente tinha uma família linda. Sabe, ele era tudo para mim. E de repente eu ficar sozinha. Demorou um pouco para eu me acostumar com isso, para eu pensar na minha vida. E aí eu pensei, gente, eu já tinha falado para Deus que eu ia me entregar completamente se meu marido vivesse. Pois bem, então agora é o momento. Eu vendi tudo que eu tinha, assim, deixei uma parte para os meus filhos e a outra parte eu dei tudo para os pobres, reservei para mim um mínimo para eu viver assim com alguma dignidade, mas o que eu queria mesmo era a experiência do abandono, sabe? De você se abandonar na fé, de você acreditar que a providência de Deus vai me sustentar. E foi assim que eu vivi. A partir desse dia, eu não queria mais. Eu dei todas as joias, eu dei as roupas, os vestidos de festas, tudo que a gente tinha, que eu achava que era excesso. A gente tinha muitas propriedades, né? Eu deixei algumas para os meus filhos, o resto eu vendi e dei tudo para os pobres. Para construir também os hospitais, as casas de caridade que a gente já tinha feito. E a sua relação com Deus? Se intensificou? Você passou a ter mais visões? Como a partir da morte do meu marido, as visões eram quase diárias. Era uma avalanche e eu, assim, rezava muito também, sabe? Por exemplo, se eu tô andando, tô indo pra feira, tô rezando. Se eu tô... qualquer coisa que eu estiver fazendo, tomando banho, eu tô rezando. Era realmente você estar conectada com Deus, porque eu não tinha outra distração. E meu você me contou que Jesus falou uma coisa para você nesse momento. Então, você está falando já das 15 orações? Não, aqui, quando ele fala para você, eu sou o seu esposo. Exatamente. Agora. Uma coisa muito bonita. Foi mesmo. E ele era mesmo, porque a gente viveu muito conectados. E aí ele passou a te mandar as mensagens que você devia falar para os papas, para os reis. Pois é. Aí começou a funcionar. Conclamar todo mundo a conversão, não foi? Começou a funcionar a minha coroa de autoridade que Nossa Senhora me deu. E eu estava ainda na Suécia e Cristo falou, agora eu quero que você funde uma ordem. A Ordem das Brigidinas. Engraçado que eu fundei a ordem achando que eu ia ser uma monja. Mas ele não queria como uma monja. Eu nunca fui monja, eu sempre fui nobre. Então, ele pediu para eu fazer 2 coisas. Primeiro, para eu fazer essa nova ordem das Brigidinas, que era uma ordem chamada Santíssimo Salvador, para honrar as chagas e o sangue de Cristo. E a outra coisa era que a gente estava vivendo na Idade Média um momento terrível para a igreja. O Papa estava escondido na França
ele tinha fugido, não estava mais em Roma, e Cristo queria que ele voltasse para Roma. E eu ficava mandando cartas e mais cartas. Eu fui para Roma para fazer uma força junto com os outros cardeais para que eles me ajudassem e a gente conseguisse trazer o Papa, que na época era o Bonifácio, de volta para Roma. Ele não tinha que estar na França, né? Foi tanta confusão que teve uma época que a gente teve até 2 papas. Isso. Engraçado que ele suscitou no meu coração que eu teria que trazer o Papa de volta. E a mesma coisa ele fez com quem? Catarina de Sena, minha coleguinha. Mas eu comecei antes. Eu comecei mandando as cartas e implorando e mandando documento e visitando pessoalmente. Imagina, só uma ninguém chegava diante do Papa e falava: olha, você tem que voltar, Jesus me disse. E eram 2 mulheres, né? Exatamente. 2 Depois veio a Catarina. Eu abri as portas e a Catarina realmente conseguiu. Eu morri sem ver, né? Deus me chamou e eu não vi o Papa voltar para Roma, mas Catarina viu. Fizemos 2 mulheres. Ela cobrou dele porque falou que se ele falou que se fosse eleito voltaria, e depois ele não conseguiu resistir à pressão política, não voltou, e ela falou: cumpre sua promessa. Exatamente. Isso, ninguém sabia que ele tinha feito a promessa, então ele sabia que realmente era Deus cobrando, né? Foi muito bonito esse movimento de vocês, né? Pois é. E nos conta aqui das 15 orações. Aí, olha só, foi no ano santo de 1350. A cada 25 anos o Papa faz o ano santo e as basílicas papais todas davam indulgência. E eu ia em todas, né? E aí, nessa época você estava morando já na Itália, né? Já tinha ido, desde que eu fui pedir para autorização para fundar o mosteiro e tal, eu passei a morar na Itália, porque tudo é muito moroso e eu só sairia de lá com os documentos para fundar as Brigidinas, né? Que era uma ordem dupla. Isso é uma coisa rara, antigamente não existia isso, uma mesma ordem de homens e mulheres, as Brigidinas eram. E aí eu fui ficando em Roma até conseguir esses documentos, e também essa coisa do Papa ter que voltar de Avignon, e ficava mandando cartas e falando com os cardeais e pressionando e tal. E aí, no início, eu ia aproveitando que era um santo e ia cada dia numa basílica do papal. Um dia eu fui para São Paulo, Extramuros. E quando eu cheguei em São Paulo, tinha um crucifixo que até hoje existe, está lá na Capela do Santíssimo. Eu me ajoelhei diante do crucifixo e com aquela imagem que eu já tinha antes da infância, aquela dor, eu olhando para Cristo crucificado, e comecei a perguntar para ele: oh meu Deus, como você aguentou isso tudo? Quantas feridas você teve? Como foi isso tudo? Aí o crucifixo virou a cabeça. Já não era mais... Sabe quando você quer ouvir uma pessoa que você faz assim? Ele fez assim, como se ele estivesse forçando me ouvir, sabe? E aí ele falou: eu tive 5.480 feridas. Não ficou claro para mim se essas feridas eram todas físicas, ou se ele estava falando também das feridas emocionais, das feridas da traição, dessas feridas dos ultrajes que ele levou. Eu não sei se eram todas feridas físicas, pode ser que sejam, mas eu nunca perguntei isso. Na hora foi tanta emoção que eu só ouvi. E aí eu fiquei assim impressionada, e ele falou: olha, se você quiser honrar cada uma dessas feridas, durante 1 ano você faz 15 orações. E ele me ditou as 15 orações. Tudo isso está no livro de Revelações, que o prior Pedro escreveu depois. 2 volumes do livro Revelações. Lá tem todas o discernimento das visões que eu tinha, que o prior Pedro fez. Mas ele falou: reze essas 15 orações durante 1 ano, seguida de Pai Nosso e Ave Maria. E aí ele falou: olha, é tanta a promessa que ele associou, ele quer tanto que a gente honre as chagas dele, que ele fez promessas incríveis. E essas promessas estão todas nesse livrinho que eu quero dar para vocês.
para vocês fazerem as orações de Santa Brígida. Todas as orações estão aqui. Obrigada, Santa Brígida. Obrigada, Santa Brígida. E essa visão dos 7 Pai Nossos também foi lá nesse mesmo crucifixo em São Paulo Extramuros? Não. Aí já foi uma evolução, sabe? Quando eu saí de lá, eu comecei a fazer essas orações. E no meu coração e na minha mente era Jesus sangrando. Jesus sangrando, que foi o que mais me impressionou na visão de quando eu tinha 10 anos. E aí eu fiquei com isso no meu coração, andando entre uma basílica e outra, nas ruas, eu estava sempre rezando. E aí, durante tudo isso, Jesus foi me revelando aos poucos. Cada dia numa basílica diferente, ou na rua, ou andando, foi como uma evolução. E eu assim, sempre pedindo a ele, nossa Jesus, como foi esse tanto de sangue, o Senhor ensanguentado e tal. E aí ele falou, olha, eu quero que vocês venerem o meu sangue também. Mas não só o sangue da paixão, o sangue desde quando eu nasci, quando eu fui circuncidado, o primeiro sangue. E aí ele foi contando os 7 momentos de sangue de Cristo. E aí ele falou, vocês honrem esse sangue com essas orações que eu estou te falando, mas o Pai Nosso e a Ave Maria, que está tudo nesse livrinho. Mas aí ele pediu que fosse honrado por 12 anos. 12 anos, Santa Brígida. Não é muito tempo para uma devoção? Se você olhar para o relógio, é infinito 12 anos, né? Mas se você olhar no prisma da eternidade, 12 anos não é nada. Na verdade, o que Cristo queria é que virasse um hábito. Que você conseguisse, normalmente na sua vida, já pensar no sangue dele, no sangue que ele derramou por nós. Porque 12 significa um todo, né? São 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, é o todo. 12 meses. E 12 meses. Santa Brígida, a sua vida foi uma jornada incrível, né? De nobre na Suécia, peregrina em Roma, mas a sua missão não acaba em você, não é? Conta pra gente aqui, você fundou algo que permanece até hoje. Então, gente, as Brigidinas. As Brigidinas são as monjas que honram o corpo e o sangue de Cristo. Todas as chagas de Cristo, todo o sangue de Cristo, né? É a Ordem do Santíssimo Salvador. Exatamente. Né? E elas estão ainda hoje no mundo inteiro. Inclusive no Brasil, aqui em São Paulo, em Jundiaí, tem. Então nós temos em Roma, temos na Suécia, que foi a primeira que a gente fundou. Temos no México, na Índia, em Portugal. Que lindo! E a sua filha Catarina te ajudou nesse... Gente, a Catarina, desde que eu vim para Roma, a Catarina veio comigo. E a Catarina é uma guerreira, sabe? Então, assim, ela me ajudou com a documentação toda. Tudo que eu fiz, eu fui com a Catarina. A gente foi junto, fizemos juntos uma peregrinação para Israel, para Terra Santa, fomos a Jerusalém. Tudo que eu consegui foi com a Catarina. A Catarina foi a minha alma gêmea mesmo, alma de espírito, né? A alma espiritual foi a Catarina. Que coisa linda. Tanto que ela foi santificada, né? Que grande presente de Deus, né? Grande presente. Agora fala pra gente desse seu véu com a coroa, os 5 pontos vermelhos. Explica pra gente isso aí. Então, quando Nossa Senhora me deu a coroa, era uma coroa um pouco diferente dessa. Mas ela tinha 5 pontos vermelhos, que são as 5 chagas principais de Cristo, né? Na verdade, a coroa que Nossa Senhora me deu, era assim, tinha um ponto na frente, um de cada lado, um atrás e um em cima. Eu fazia assim, sabe? E com um aro. Então significa isso. As Brigidinas têm essa coroa. Todas as Brigidinas têm essa coroa porque honrar as chagas de Cristo é nobre. Então as Brigidinas são nobres e andam com uma coroa na cabeça
porque elas têm o sangue de Cristo na mente e na cabeça. E ainda existe essa ordem, né? Onde é que ela está? Está no Brasil, está no México, na Polônia também, Na né? Polônia também, na Polônia. A Polônia é um país muito Na Índia, católico. imagina, na Índia, Na Índia. lugar de hindu, Pois é, e que a igreja é até perseguida. perseguida, mas Mas assim a existe gente lá, né? continua firme e forte na Índia. E é muito emocionante saber que aquela menina de 7 anos que ganhou uma coroa de Nossa Senhora, hoje tem uma ordem que também tem essa coroa, né? E que traz a fé a tantas mulheres. Qual a mensagem que Nossa Senhora deixa para tudo isso? Para quem ouve a sua história hoje, ouve essa história toda? Eu acho que a mensagem de Nossa Senhora ela é única, tanto para mim como para qualquer pessoa, homem, mulher e tal. É você fechar os olhos e pensar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? Essa é a primeira coisa. Depois é você nunca deixar as orações, que é o que te sustenta. E está aliada com a caridade, com certeza. Amém. Santa Brígida, muito obrigada por abrir seu coração aqui conosco. E para vocês que estão aqui assistindo, esse foi nosso primeiro podcast, né, da Santinhas Flow. Não percam o próximo episódio. Fiquem com Deus e até o próximo Santinhas Flow.